Sejam bem-vindos ao Inspiração. Conexões transformam vidas e carreiras. E por isso, o tema do programa de hoje é o poder do network. Teremos a honra de receber especialistas renomados e autoridades que compartilharão seus conhecimentos valiosos sobre como construir e nutrir relacionamentos poderosos. E para tornar nossa experiência ainda mais rica, contaremos com a presença de uma artista talentosa que traduzirá a essência do network em uma obra de arte única e inspiradora. Prepare-se para uma jornada de aprendizado e descoberta. Sem dúvida, vai impulsionar o seu crescimento pessoal e profissional. É com grande satisfação que recebemos hoje em nossos estúdios o vereador Rafael Pascucci, uma figura atuante e dedicada à nossa cidade. Em nosso bate-papo com autoridade, vamos mergulhar na sua trajetória inspiradora na vereança, conhecer de perto seus projetos e, claro, explorar como o poder do network tem sido fundamental em sua jornada e na construção de um futuro ainda melhor para todos nós. Muito bem-vindo, vereador, ao nosso estúdio aqui da TV Câmara. Obrigado, Pri. Obrigado pelo convite. Obrigado por essa oportunidade de compartilhar nossa história com o seu grande público. Eu que agradeço e toda a equipe aqui, os munícipes também, que vão poder se aprofundar ainda mais e conhecer mais do vereador e não só dessa figura dentro do poder público, né? Então, conta pra gente, assim, pra gente começar, né, o nosso bate-papo, qual foi o principal gatilho para a sua entrada na vida política? Olha, Pri, a gente nunca foi planejado, né? A vida foi nos levando para essa caminhada de servir as pessoas. Eu, quando adolescente, fui do Grêmio Estudantil lá da Escola Miguel Naquede, no Jardim Morumbi. E lá a gente começou a desenvolver várias ações que melhoravam a qualidade de vida, a qualidade da escola, a qualidade de ensino dos alunos. E isso nos inspirou a fazer cada vez mais. Primeiro foi na escola, depois me tornei servidor público. Fui inspetor de aluno na Escola Miguel Naquede, fui da secretaria da Escola Miguel Naquede, morei na Escola Miguel Naquede como zelador e sempre tive essa relação com a comunidade escolar. Em 2017 fui eleito presidente da SAB do Jardim Morumbi e as coisas que a gente desenvolvia na escola levamos para o bairro. E em 2020 fui agraciado pela população joseense, especialmente lá da Zona Sul, que me elegeu com 2.153 votos e a partir dali a gente pôde potencializar o nosso trabalho, levando principalmente ele para a região sul, mas para toda a cidade de formas diferentes, né? Porque a gente tem um eleitorado maior na Zona Sul, mas toda a cidade procura um vereador para projetos, propostas, indicações, moções, requerimentos, e a gente acabou sendo reeleito com 5.800 votos, que já é reflexo aí do trabalho como vereador por toda a cidade, claro, com aquela votação especial da Zona Sul, mas trabalhando por todo cidadão joseense todos os dias. E essa sua história tem muito a ver com o tema de hoje, porque, na verdade, você já estava atuando, servindo e entregando. Então, a comunidade viu você como uma ferramenta a mais para poder alavancar ainda mais possibilidades. Então, o seu network maior, eu acho que foi todo esse trabalho que você já vinha desenvolvendo e que o pessoal pegou e falou assim, vamos impulsionar o Rafa para que ele possa fazer ainda mais pela gente. Sim, com certeza. Né? Então, é sempre entregar a sua melhor parte, né, Rafael? Esse relacionamento, não só com a escola a gente se relacionava com os pais, com os comércio local, com os comerciantes do bairro, que também com as ações da escola envolviam o comércio. Então o network ele foi trazendo essa possibilidade de enxergarem a gente como uma peça que poderia fazer diferença na sociedade de amigos de bairro, que poderia fazer diferença agora no legislativo municipal. Então acho que essa caminhada começou na escola, sempre foi com muita gente ajudando, né? Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho, exatamente. Você já está no seu segundo mandato, né? Diz pra gente como que você define a sua trajetória até agora aqui. Olha, muito trabalho. A gente acorda cedo e dorme tarde todo dia. Verdade. Ontem mesmo a gente teve uma sessão até 2 horas da manhã, cedo já tinha compromissos. E a gente trabalha muito pelas pessoas. Eu tenho proximidade com a comunidade, né? Eu sou nascido e criado não, mas com 8 anos de idade eu fui para o Morumbi. Então, de que eu me entendo por gente,
eu vi o nosso bairro se transformar e os bairros adjacentes, Parque Industrial, e isso tem uma relação muito próxima lá com a comunidade desde sempre, desde a escola. Eu tenho um escritório lá no bairro que a gente atende milhares de pessoas, todos os meses são muitas pessoas que nos procuram e anualmente a gente atende 5, 6 mil pessoas só lá no escritório regional. E isso eu gosto de falar, que é essa proximidade, né, que a confiança se constrói com presença. Com certeza. E é lá, conversando com as pessoas, com os comerciantes, que a gente desenvolve o nosso trabalho. E é um trabalho árduo. Eu, quando menino, assistia da praça, eu morava de frente com a praça do Jardim Morumbi. Sim. Vi os ex-vereadores Santos Neves, o próprio Luiz Mota, travando as batalhas ali pela comunidade. E isso também nos inspirou. Sim. Quando tinha autoelétrica lá na Bacabal, sim. era um dos patrocinadores lá da escola das ações do Grêmio Estudantil. Sim. Então esse contato e pessoas que nos inspiram, né, que trouxeram isso, e eu acho que pelo local que eu morei também, além do Grêmio Estudantil, da escola, o envolvimento com a política foi de assistir os ex-vereadores lá da região, trabalhando sempre ali na porta da minha casa, e um menininho de 8 anos já observando o trabalho todo esse de todo movimento, mundo. né? Aproveita e fala para o pessoal que dia que você atende lá no bairro, onde que fica o seu espaço lá? Ah, muito bom. O nosso escritório regional é lá na rua José Braz da Silva, número 156. Lá é um antigo prédio da Star Modas, lá do Jardim Morumbi. E eu atendo lá de quarta-feira, das 9 às 5 da tarde, e aos sábados, das 9 à 1. Então, quem quiser ir lá bater um papo, levar um problema, buscar junto novas soluções para os Você está lá na quarta-feira nesse horário? Nesse horário, das 9 às 17 e no sábado, das 9 às 13. E isso é muito verdade, porque a gente grava o nosso programa toda quarta-feira e ele falou assim, não dá para gravar na quarta-feira, porque a gente está para atender a comunidade. A gente está hoje gravando no outro dia, porque a comunidade é a prioridade. Muito bom isso, viu? Atrapalhei a priori. Não atrapalhou de forma nenhuma, a gente sempre acha um caminho. E fala pra gente, eu sei que são muitos projetos, né? Mas diz pra mim, qual projeto seu tem maior impacto hoje na vida do cidadão? Olha, eu falo que a gente tem várias proposituras que são positivas para a cidade. A mais recente que nós aprovamos é a criação de... Eu acredito que o esporte transforma as vidas. Então, a gente tem vários projetos na área esportiva, criação de escolinha de skate, de BMX e outros projetos nessa área que transformam vidas. Eu falo que o melhor trabalho é o trabalho invisível. Quando você oportuniza para uma criança carente alguma coisa que tire ela do caminho do mal, isso você não vai saber. Se ela não for por mal, você não vai saber. Mas o trabalho invisível é o principal. Quando você está apoiando uma escolinha de futebol, uma escolinha de skate, tirando a criança, mostrando para ela que o esporte pode trazer para ela uma outra perspectiva de vida, diferente daquela que ela está na realidade, às vezes, dos bairros, das comunidades. Eu acho que esse é o principal trabalho. E isso a gente faz desde a escola, de novo. Não só com projetos de lei, mas com ações também, né? Com ações, apoiando ações. E eu acho que a gente transforma muitas vidas nesse trabalho invisível, que depois a gente não consegue mensurar, porque o que você tirou do caminho errado, e eu tive muitas experiências que a gente percebe. Como eu trabalhei em escola há muito tempo, Pri, a gente sabe quando tem uma família desestruturada, quando a criança está largada, quando ela está sendo até liciada pelo crime, e você vê que às vezes uma ação, um carinho, um professor que tira esse aluno de uma má companhia, mostra para ele uma outra oportunidade. Eu acho que esse é o principal trabalho, isso a gente faz todo dia. Não só eu, mas como milhares de pessoas, de voluntários, associações que a gente apoia também. Esse trabalho, eu acho que a proximidade do vereador com a comunidade e oportunizando com as ferramentas que o mandato traz, isso traz uma possibilidade da gente melhorar e de transformar a realidade de muitas pessoas. Eu falo que a gente nunca vai mudar o Brasil de cima para baixo. A gente tem que começar a mudar a nossa casa, a nossa rua, o nosso bairro, nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Então a gente tem que começar do lado, olhando para o seu vizinho, olhando para a sua rua. Olhando para a gente. Olhando para a gente também, é verdade. É dentro de casa primeiro, né? Primeiro dentro de casa, e a gente, estando bem, fazendo bem para os outros, a gente consegue transformar diversas realidades. Se você for ver, o nosso redor é um posto de oportunidades, né? Sim. É a gente que muitas vezes não quer ver, né? Porque está mais fácil, às vezes, olhar para longe. Mas olhar começando ali o movimento interno, né? Como a gente está falando de network, diz para a gente, como que o network tem sido essencial na sua atuação política? Eu falo que todo dia eu mesmo, semana passada, conheci vereadores de Guarulhos, né, que inspiram, trazem novas ideias, trazem
novos trabalhos, novas formas de pensar a política. Então, em todo o ramo da nossa vida, sempre é pautado na conexão com pessoas, com trabalho, com troca de experiências, né? E eu digo que desde, voltando lá para a escola do Grêmio Estudantil, até o contato com as pessoas de diferentes segmentos trouxeram novas ideias e novas soluções para alguns problemas. Sim. Né? A conversa, o compartilhamento de ideias, de experiências no ramo empresarial. Então, a gente percebe que as feiras trazem novas oportunidades de negócio todos os dias para as pessoas. Mas o network não é só. Às vezes a gente pensa que o network, a população acha que é só, não, são os grandes empresários fazendo network, a gente faz isso todo dia. Todo momento. Todo momento a gente está conversando com pessoas diferentes, com empresas diferentes, com oportunidades diferentes, e isso faz com que a sociedade caminhe para frente. Eu uso muito uma frase assim, quando a gente fala em network, em parceria, né? Sejamos interessantes, não interesseiros. Que eu falo que é uma via de mão dupla, né? Quando você olha para o outro e entende as necessidades dele, de alguma forma você contribui, você já está ali fortalecendo essa conexão, né? Que conselho você daria, então, para quem quer fazer um bom network? Olha, eu acho que você deu o principal conselho, né? É oferecer, é servir. Não pode ser bom só para um lado. Sempre a gente tem que ter uma troca de experiência, A troca eu falo que a sociedade foi feita de troca, né? Para a gente ir no mercado, a gente troca o nosso dinheiro, o suor do nosso trabalho pela mercadoria. Então, quando a gente quer ir para alguma coisa só para a gente, só para si, provavelmente isso vai dar muito errado. Sim. Então, é isso, saber servir para ser servido. Porque aqui vocês vivem numa comunidade de 22 vereadores, né, Rafael? É isso, 22, né? 21. 21 vereadores. 21. Então, é importante esse processo de colaboração entre todos, porque cada um tem uma visão, né? Então, como que você enxerga o quanto é importante a colaboração dos outros vereadores para que a engrenagem funcione? Não, com certeza. Aqui precisa de no mínimo 11 para poder aprovar um projeto, né? A favor, né? Exatamente. E aqui também muitos vereadores trabalham em regiões que são iguais. Eu acho que todo mundo chegou aqui que é o bem para a comunidade, para as pessoas, para a cidade, o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico. E vários projetos aqui são feitos a várias mãos. Eu mesmo tenho vários projetos com vereadores que chegaram agora na última legislatura, eles falaram, poxa, essa pessoa aqui é importante, esse projeto tem identificação, vamos assinar junto, vamos melhorar o projeto junto. Sim. Eu gosto de fazer tudo, eu tenho vários projetos que foram feitos com o vereador Fabião Zagueiro, Sim. com o vereador Gilson Campos, com o vereador Renato Santiago. Eu acho que se a gente quer o bem comum, a gente tem que começar aqui da nossa própria casa. E é importante, a gente sempre tem conversas e a gente aprende. Eu falo que eu sou eterno estudante. Todo dia eu estou aprendendo alguma coisa diferente. Com você, acabei de aprender mais uma. E a gente tem que estar aberto, sempre ao diálogo, sempre a servir, sempre também de saber aprender e incorporar isso no nosso dia a dia. E vamos falar um pouquinho sobre os seus projetos para São José dos Campos aí para o futuro. O que você tem aí de projetos, de planos, de melhoria para a nossa cidade? Olha, a nossa cidade é uma cidade diferenciada no Brasil, no estado de São Paulo. Nós somos uma referência, tanto é que até o slogan da nossa cidade, que é bom mesmo é viver aqui. Viver em São José. A gente tem alguns desafios hoje. A área da saúde nossa é um desafio não só de São José, mas do Brasil. Falta muito investimento do governo federal, mas aqui em São José a gente faz esforços todos os momentos para trazer recurso, para melhorar a qualidade do atendimento ao cidadão, só que isso reflete que traz mais gente de fora ainda para se tratar aqui na nossa cidade. Eu acho que a saúde é uma área que a gente precisa buscar essas novas soluções para esse problema, trazer mais recursos para a saúde aqui também na cidade. Justamente porque você disse isso, né? Por ser referência, acaba vindo gente de fora e meio que sobrecarrega, né? Exato. Eu tenho conversa com deputados federais, principalmente, que eu falo, a tabela SUS é muito defasada. Tem procedimentos que a cidade paga, dá um acidente na adulta, por exemplo, o procedimento ortopédico, o SUS repassa 20%, 30% do custo, 70% sai do bolso aqui do município joseense. Isso tem que mudar. Só que não depende da gente, infelizmente, depende do governo federal, desse network com as esferas maiores de poder, com o governo federal, o governo estadual. Isso eu acho que é uma coisa que todos nós vereadores, e isso é uma conversa que nós já temos,
né, nesse sentido de pressionar os nossos deputados para que traga dinheiro. Enquanto isso, a gente vai trazendo paliativamente, buscando um recurso do deputado, uma emenda, fazendo um trabalho e melhorando a qualidade do atendimento da saúde na nossa cidade. Mas realmente eu acho que a saúde é um ponto que a gente tem uma saúde melhor do que 99% dos municípios do Brasil, mas é uma coisa que a gente sempre quer buscar mais, porque só quem está lá na fila esperando uma cirurgia ou está esperando um exame, naquela aflição, porque o emocional também conta muito. Exatamente. Né? Não é só a saúde física, mas a saúde mental também. Às vezes a pessoa está numa fila esperando 6 meses, 7 meses, 1 ano, para alguma coisa que ela nem sabe o que é. Vai piorando, né? Exatamente. E a gente fala muito sobre isso aqui. Deixa para a gente e para o pessoal lá de casa uma mensaginha, né, sua, do vereador, para os seus munícipes ali. Vou até olhar para a câmera agora, hein? Não, eu quero sempre deixar, meu gabinete, a gente gosta do contato com pessoas, como já disse no escritório regional, aqui no gabinete da Câmara Municipal, nos nossos telefones, a gente está sempre disponível para ouvir as pessoas. O político, eu falo sempre que o político fala muito, mas a gente tem que saber ouvir. Quem está lá na ponta conhece melhor o problema que eu e a gente tem que ser esse instrumento para que isso melhore, se torne realidade. Então, conto sempre comigo, com o vereador Rafael Pascucci, com todo o meu gabinete, com o meu escritório, para sempre buscar as novas soluções para os velhos problemas, sempre ouvindo e estando perto da população. Vereador, quero agradecer imensamente sua participação, deixar aqui a porta dos estúdios, do Inspiração aberta, para que a gente também possa continuar aí essa parceria desse network. Não, maravilhoso. Prazer conhecê-la pessoalmente, já conhecia das pessoas falarem, né? Mas é a primeira vez, e da rede social também, né? Hoje muito o Poder Fluminense, mas agradeço demais e sempre que eu puder vou estar aqui sim. Muito bom. Fazemos agora a nossa primeira pausa no Inspiração, mas antes do intervalo, fica no ar uma provocação. Como as conexões certas podem abrir portas para o sucesso? O que faz o network transformar carreiras e construir grandes oportunidades? Um especialista vai responder essa e outras questões no próximo bloco. E não é só isso não. Nosso artista misterioso está preparando algo totalmente inesperado nos bastidores. Será que você adivinha o que vem por aí? Tá curioso? Então não desgruda da tela que a gente volta já já para uma conversa que promete te inspirar. Estamos de volta e com imensa alegria e honra apresento a vocês Paulo Corsi, empresário, escritor, best-seller internacional, palestrante inspirador e um dos grandes nomes do network. Como diretor executivo da BNI Leste Paulista, Paulo Corsi personifica o poder das conexões bem construídas. Prepare-se para uma conversa transformadora sobre como o network pode abrir portas e construir um futuro de sucesso. Seja muito bem-vindo, Paulo. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. E nós já estamos fazendo um network aqui, viu, gente? Já estou conhecendo um pouco mais de todo o movimento que o Paulo realiza e já estou, assim, ficando super animada para a gente fortalecer essas conexões. Paulo, fala para a gente, qual o segredo para construir um network realmente eficaz? Fala-se muito de networking hoje em dia, né? Muita gente virou meio que moda falar. Mas o que o networking busca? Busca você construir uma rede de apoio. Tá? No fundo, por trás de tudo isso, uma rede de apoio forte de pessoas que você ajudou em algum momento e estão todas dispostas a te ajudar em troca. E isso pode reverter em negócios, em favores, isso pode reverter em informações, isso pode reverter em conhecimento e assim por diante. E como que a BNI se tornou uma referência mundial? Conta um pouquinho pra gente da construção aí da BNI, né, desse nome, dessa marca. O BNI começou em 1985 nos Estados Unidos, na Califórnia, né, e começou de uma vontade da pessoa que fundou, o Ivan Misner, de querer ter um grupo que não fosse só 100% focado em resultado e não só 100% focado em relacionamento. Ele juntou as duas coisas e daí foi inevitável, ele nem pensava em criar uma organização de network, era um grupo, só que foi inevitável, aquilo começou a crescer
né? E hoje é o que é em 77 países, 340 mil empresários associados. Uou, isso aí. E o que motivou você a escrever sobre esse assunto, né? Do network, da atitude positiva? Fala um pouquinho mais sobre o seu trabalho nesse lugar como escritor. A atitude positiva é um dos fundamentos para você fazer um bom networking. Ninguém gosta de ficar perto de gente que só reclama, que só fala mal, que tudo é ruim e tudo mais, né? Então é um dos fundamentos, por isso eu escrevi sobre esse assunto. E o networking é porque eu já venho trabalhando há mais de 14 anos sobre isso e faltava alguma literatura em bom português nosso, né, para a nossa cultura, voltar para a nossa cultura, mas também eu identifiquei que faltava uma ferramenta, e aí para uso global, né, que foi o Quociente de Networking. Você aprender a buscar a sua rede de maneira que ela cresça ou mais eficaz ou em número, dependendo do momento que você está vivendo. E qual que é a diferença? Porque as pessoas, elas confundem de network e conhecer gente. Bom, conhecer gente a gente conhece na balada, a gente conhece no clube, Qualquer lugar, a gente conhece para qualquer lugar. Networking requer um aprofundamento do relacionamento. A gente até vê pessoas que às vezes participam de rodada de negócio e falam que fizeram networking. Networking não é um evento, é um processo. É um processo que começa com o primeiro contato e aí você vai demonstrando interesse pela pessoa, aprofundando o conhecimento e principalmente a confiança na pessoa e você vai fazer o seu melhor para ajudar essa pessoa da maneira que você puder. E é uma construção de via dupla, né, Paulo? Sem Porque dúvida. quem só entrega, para, né? Só entrega ou só recebe, né? Tem que ser uma troca ali, né? Tem que ser uma troca. Tem que ser interessante para ambos. Tem um estudo, né, um livro, inclusive, chama Give and Take, Dar e Receber, em português, do Adam Grant, que ele fala que no mundo você identifica 3 tipos de pessoas. Os doadores, né, os compensadores e os tomadores. E a gente pensa, quem são os mais bem-sucedidos no mundo? Os doadores, né? Aqueles Os que doadores. entregam. Quem são os menos bem-sucedidos no mundo? Os doadores também. Isso que é interessante, né? Porque quando o doador, ele entrega, mas ele também cuida de si, ele é o mais bem-sucedido. Quando ele só entrega e não cuida de si, ele é o menos sucedido. Então o doador também tem que se policiar, né? Para ele não ficar só entregando e não fazer a parte dele, né? Por ele também, né? Exato. E é muito legal você falar disso, porque sobre a questão de você servir, de você entregar, de você fazer pelo outro, porque todas as histórias que acabam vindo para cá, a gente vê pessoas que cresceram muito, mas elas começaram sempre servindo e entregando muito. É como se a graça divina olhasse para ele e falasse assim, eu tenho que te colocar no próximo nível, porque você está tecendo muita contribuição, né? É isso. A sociologia explica isso, chama de lei da reciprocidade, que não é a lei da atração, a lei do retorno. Lei da reciprocidade é quando você ajuda uma pessoa, você gera nela um sentimento de querer te ajudar de volta. Né? Isso pode não acontecer de imediato, mas você gerou esse sentimento. O networking é você criar uma rede de pessoas grandes que você gerou nelas esse sentimento. Então você ajudou sem esperar nada em troca. E uma hora a resposta vem. Uma pessoa que está empreendendo e está sentindo o seu movimento travado, como que o network pode ajudar ela nesse lugar? Nossa, de várias maneiras, né? Quando a gente começa um negócio, o que normalmente acontece? A gente é muito bom tecnicamente em alguma coisa, né? Às vezes não é tão bom em gestão de negócio e começa a trabalhar com aquilo. Então está focado na operação, não está olhando o mercado. O networking faz a gente olhar as pessoas, o mercado, as oportunidades, as ameaças ao nosso negócio. Entender o movimento, né? Entender o movimento. Mas também, quando você expande o conhecimento, né, expande a sua rede de contatos, você encontra pessoas que estão dispostas a te referenciar para outras pessoas. É a melhor vinda, não é, Paulo? É a melhor vinda. E sinceramente, né, se você pega e analisa todos os estudos, 85% dos negócios dos pequenos empreendedores vêm de referência. Então, networking não é só bom, é fundamental para o crescimento dele. E qual que é o maior erro quando a pessoa pensa, vamos fazer um network? É querer vender de cara para a pessoa.
Como o networking... Sem fortalecer uma conexão, Sem né? fortalecer uma conexão. Aí vira uma venda cara a cara, né? É quase que um spam presencial, né? Chega e quer empurrar um monte de produto, serviço, e não é isso. Eu vou conhecer a pessoa e o meu foco não é em mim, é na pessoa. O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Pode ser uma referência de negócio, pode ser uma informação, pode ser um ombro amigo, sabe? O que quer que seja. Você está ajudando a pessoa a sair melhor do que ela estava depois que falou com você. Você falou muito sobre isso, sobre a questão da reciprocidade, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque eu vejo que isso é muito a falha das pessoas. Porque hoje as pessoas ficam num lugar onde elas ficam sempre esperando do outro e não dão um passo, né? E a gente aqui, como é um programa de autoconhecimento e desenvolvimento Sim. pessoal, a pessoa, ela, muitas vezes, ela sinaliza a dor dela. E a gente tem tendência a falar assim, comece a entregar aquilo que você está esperando do outro, né? É normal isso, né? Muitas vezes o pessoal fica olhando muito para si e não para o outro e acaba que não se conecta, né? Muitas vezes a gente conhece pessoas que falam eu o tempo todo, né? E esquece que tem pessoas à volta. Ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sem ter pessoas, né? Nas palestras eu costumo dizer assim, aquelas pessoas que falam, eu me fiz sozinho, né? Eu falo, tem certeza? O dia que você nasceu, você pulou fora da sua mãe, saiu se alimentando, tudo, não teve gente que te educou, te ensinou a andar, né? Você foi para a escola, aprendeu, seu primeiro emprego, você sabia tudo, né? Ou teve gente para te ensinar, né? Então, a conexão é fundamental para a nossa evolução. Se nós ficarmos isolados num mundinho fechado, a gente não evolui. Como que a gente pode nutrir e fortalecer ainda mais essas relações? Olha, é manter um contato constante. Apesar que tem estudos na sociologia que falam que existem o que a gente chama de conexões dormentes, né? Pense em quem estudou com você no passado. Você fica aí 20 anos sem ver e de repente encontra, conversa e parece que estava no mesmo... Parecia que não se via já um dia, dois só, né? E a coisa não se perdeu. Tá? Mas fora esse tipo de conexão que no passado foi muito intensa, é muito importante ter a constância do contato. A gente queria conhecer um pouquinho mais do Paulo, entender como que você chegou nessa figura hoje, né? Que você é o diretor há tanto tempo já, mas contar a trajetória faz o outro entender que existe todo um caminho que foi traçado e nem sempre ele foi o que é hoje. E que os altos e baixos fazem parte do processo. Com certeza. Conta pra gente um pouquinho. Com certeza. Abri empresa no passado, a primeira empresa durou meses, não deu certo, né? Continuei, trabalhei como CLT, abri outra empresa, funcionou muito bem. Abri eu e um amigo meu, onde ele era a parte comercial, eu cuidava do relacionamento com o cliente, a parte técnica, né? A empresa existiu 4 anos e cresceu muito, né? Chegou um momento que a minha visão de futuro da empresa era uma, dele era outra, completamente diferente. A gente nunca brigou, mas decidiu dividir a empresa. Sim. E aí eu segui, né? E o que eu tinha de problema ali? Eu não tinha aquela pessoa comercial maravilhosa. Ele era o lado mais comercial. Ele era o lado comercial, né? Então, como é que eu crescia normalmente? Os meus clientes me referenciando. Né? Isso era o que mais me trazia novos clientes. Investia, né? Estou falando de 2004, tá? Então é o ano que o Orkut foi criado, né? Não tinha estratégias digitais a não ser ter um site bonitinho ali. Né? Então a gente fazia anúncio em jornal, anúncio em revista, participava de feira, ainda. Mala direta, panfleto, né? Tudo a gente fazia, mas nada dava o retorno que eu queria. Né? Mas a empresa foi crescendo. E quando foi 2011, uma prima minha me convidou para ver uma reunião de um grupo de empresários que ela estava participando. E eu cheguei e falei, nossa, é o que me falta. Gente que, a partir do momento que eu trabalho o relacionamento com eles, e eles confiam em mim, eles vão me levar para os contatos deles. Sim. Né? E aí eu descobri, era a segunda equipe do Beni no Brasil. Né? Então, você percebe que tem muita gente que tem potencial, mas que está travada porque não entende esse movimento do mundo? Que ainda está resistente? Eu diria que a maioria do mundo, né? Hoje em dia, está travado por isso. Está muito focado em si e esquece de olhar esse movimento. E é fundamental. Né? Como eu falei, ninguém cresce sozinho. Não tem como.
E o que mais dentro das suas literaturas, dos seus estudos, você pode agregar para a gente aqui, para quem está em casa, possa se inspirar a começar a olhar para o seu trabalho e entender o que falta para que eu possa dar aquele voo? Olha, nos livros você vai aprender como utilizar melhor a rede de contatos, como ter mais atitude positiva. Tem lá, né, os 5 passos para você ter mais atitude positiva. Fala o nome do livro para a gente. Atitude Positiva Atitude mesmo. Positiva. É de Paulo Corsi e Karina Roma. Né? Então lá você tem, né, esses passos. Mas olha, tem muita coisa que a gente pode aprender a partir de outras pessoas que a gente conecta. Né? O que a gente vê no ambiente de networking é assim, as pessoas entram para ter mais negócios. Né? E daqui a pouco recebe negócio, mas o que ela está valorizando mais nem é aquilo. Né? É o que eu aprendi com você que melhorou os processos da minha empresa. É o que eu aprendi com tal pessoa que evitou que eu cometesse alguns erros graves. E assim por diante. Porque, na verdade, cada pessoa ele leva as suas experiências vividas, né? E são as batalhas que nós passamos que nos trazem mais maturidade. E quando você fortalece essa conexão, muitas vezes o outro já traz a experiência dele. Exatamente. E te evita, bum, cair lá no buraco, né? Exatamente. Quantas vezes, né, a gente já aconteceu às vezes comigo ou com você, pode ter vivenciado alguma coisa que eu não tinha esse conhecimento, mas o outro que estava no meu grupo de network tinha e pôde me ajudar, né? Aquela ligação que a gente faz, olha, aconteceu isso, tal. A pessoa é especialista num assunto que tem tudo a ver com aquilo e você pega e traz uma clareza, né? Exatamente. Muitas vezes a pessoa, quando está começando, ele é meio resistente até a buscar ajuda, a contratar, acha que ele é obrigado a ele fazer tudo, resolver tudo. E não é. Muito centralizador. Muito centralizador. E assim, a gente é criado num mundo que a educação é muito voltada para o corporativismo, né? E a gente foca demais em ser o melhor. Eu tenho que ser melhor, eu tenho que fazer tudo. E não tem. Né? Uma empresa só vai crescer quando eu parar de fazer aquilo que eu detesto fazer, mas que precisa ser feito. Sim. E contratar alguém e eu focar naquilo que é importante. Né? E aí eu vou crescendo a empresa dessa forma. Isso é que vai dar o sucesso. Não é você centralizar tudo. A empresa tem que viver sem você. Exato, né? Tem que ter uma engrenagem, né? Isso. Então, se você sai ali do leme e vai tirar água, e vai remar, e vai fazer tudo, tá sempre dependendo de você. O dia que você não puder estar, o que vai acontecer? O barco vai sair do rumo, né? Exatamente. E o networking te ajuda a achar essas pessoas. Esse é o principal. Muito bom. Que mensagem você quer deixar para quem está lá em casa, que já está se inspirando nesse nosso bate-papo e já vai começar a traçar novas metas para o seu negócio? Olha ali para aquela câmera e deixa a sua mensagem com toda a experiência que você tem, Paulo. Olha, todos nós conhecemos pessoas, né, que a gente vê e a pessoa parece que conhece todo mundo. Né? E parece que a vida é mais fácil para essa pessoa porque ela pede uma coisa, ela consegue, ela vai atrás de alguma coisa, ela consegue. Então eu vou te dizer uma coisa bem séria. Nada no mundo impede que essa pessoa seja você. Nada. Mas precisa começar a trabalhar as suas conexões. Faça isso e o seu sucesso, basicamente, garantido. Paulo, muito obrigada. Muito bom, inspirador esse nosso bate-papo. Obrigado. As portas abertas aqui para que a gente possa sempre entregar um conteúdo como esse de hoje. Foi uma honra, Priscila. Muito obrigado. Vamos para mais uma pausa, mas no próximo bloco tem Desafio e Inspiração. Hoje teremos uma convidada incrível que vai mostrar de forma prática e dinâmica como transformar conexões em oportunidades poderosas. E tem mais, a obra do dia está ganhando forma surpreendente. A nossa artista está preparando algo que vai mexer com a sua imaginação e com o tema do programa de hoje. Ficou curioso? Então fica com a gente porque vem a seguir e promete te inspirar. É com enorme entusiasmo que damos boas-vindas à nossa querida Carla Clarinda, empreendedora social, vice-diretora da ABRHSP, formada em administração e contabilidade, estudante de psicologia.
Carla tem como missão e propósito de vida impactar vidas através da geração de renda. E hoje, no nosso Desafio Inspiração, ela trará ações práticas e dinâmicas para que todos em casa possam aplicar o network de forma eficaz, construindo um plano de ação poderoso. Muito bem-vinda, Carla, ao nosso Inspiração. Muito obrigada pelo convite, é um imenso prazer estar aqui. E vamos falar sobre o que é network, sobre conversa, sobre como você pode, na verdade, se conectar com pessoas de uma forma totalmente genuína. E olha como o network é super importante, porque eu estava construindo esse programa, né, que era o poder do network, e daí eu falei assim, gente, eu acho que eu vi uma moça me seguindo que trabalha com alguma coisa de network. E daí eu fui lá, né? Você até me perguntou, como que você achou? Eu falei, porque eu vi que você estava me seguindo e daí eu lembrei do seu Instagram. Sim. Então, hoje o Instagram também é uma ferramenta muito forte, né, Carla? Ele é uma ferramenta muito poderosa, onde você, né, como mencionei, você fazer conexões de uma forma genuína, bem como lá no meu próprio Instagram já está falando, né, que empregabilidade com network estratégico. Então, hoje as pessoas, elas conseguem gerar negócios, conseguem, de repente, arrumar um outro trabalho, melhorar ali a sua qualidade de vida, focada ali no network. Se você tem um network empoderado, se você tem um network estratégico, você é capaz de virar o mundo. Ô, Carla, então vamos ajudar quem está em casa, que às vezes está travado e não está sabendo por onde começar. Então diz pra gente, por onde eu começo quando eu quero fortalecer um network? Bom, primeiro isso é você pode fazer de forma gratuita. Hoje existem muitos grupos, né, aqui na nossa região que é gratuito, até mesmo pelo WhatsApp. Tem rodas de conversa que você pode tomar café com as pessoas. E é o famoso 1 a 1 que a gente fala, onde você fala do seu negócio e eu também falo do meu. Sim. E automaticamente a gente entende a dor que você tem, se eu consigo curar e vice-versa. Então, o primeiro caminho é você se conectar com esses grupos. Tem grupos totalmente nichados, onde de repente é focado em mulheres, focado de repente em pessoas que às vezes gostam de tomar um vinho, enfim. Então, existem muitos grupos focados que a pessoa ela pode ter ali uma abrangência ali para qual área, né, que ela precisa ali fazer esse network estratégico. Inclusive, a gente tem um café do Inspiração, que é um movimento de mulheres e chama Café com Inspiração. Uau, aí ó, tá vendo? Já é tudo, café é totalmente liberado. A gente né? adora café, né? Exatamente. Fala a verdade. Mulherada fala assim, vamos tomar um café? Então vamos tomar um café, bater um papo e trocar figurinha. Exatamente, né? Figurinha onde você dá o direito do outro falar e você escutar e vice-versa. Num encontro, né, num network, é importante você não falar só de você, sabe? Ficar falando eu. Sim. Não, é sempre você escutar, dar o direito de voz do outro, né? Porque às vezes a gente tem tanta ansiedade, fica naquele movimento de falar tanto do seu negócio e às vezes você não dá o direito do outro falar. Então é importante você falar, mas também você saber ouvir. Senão você paralisa a engrenagem, né? Exatamente. Porque não existe a troca. E vamos dar uma dica, Carla, para quem é tímido. Porque tem gente que está tímido ainda, que está travado, não foi para a rede social, não está conseguindo fortalecer essas relações, essas conexões. Que dica você dá para essa pessoa que é tímida? O primeiro passo é buscar uma boa terapia. Né? E saber por qual motivo você tem essa timidez. O que aconteceu lá na sua infância? Foi o seu pai, foi sua mãe que disseram que você não podia ali, de repente boicotou você em algum momento. O primeiro caminho é o autoconhecimento. Já, né, passando pelo autoconhecimento, saiba que todas as pessoas têm ali uma dificuldade, têm um problema e o seu problema, você conversando sobre ele, saiba que tem outra pessoa que pode te ajudar a curar esse problema. E saiba, né, a timidez, né, é uma questão, fica falando no espelho, né, pega ali o WhatsApp, coloca na própria, sei lá, cria um grupo você com você mesmo, Sim. Fica conversando, treina. É importante você treinar, né? Principalmente quando você vai nesses encontros de network, já tem pessoas que estão, de repente, no negócio há muito tempo. E aí, às vezes, você fica com vergonha porque você não sabe falar. Então, o importante é você também treinar, fazer um pitch de venda. A Carla já deu um plano aí bem legal para vocês, hein? Treinar no espelho. Treinar no espelho é o caminho. E também, se a pessoa
tem dificuldade em falar, escreve. E também faça um roteiro. Até para ter mais clareza, né? Exatamente. Quando você for falar do seu negócio, for falar de você, né? Tanto faz isso para a pessoa que quer ser CLT, que é SLT, ela vai para uma entrevista, ou até mesmo uma pessoa que está empreendendo, faz um roteiro do seu pitch. E aí você treinando, não tem erro. Gente, não acha que isso só é para quem é tímido, né? Eu sou palestrante, daí quando eu vou dar palestra, e é uma nova palestra, eu escrevo tudo que eu vou falar, às vezes eu gravo um áudio e fico escutando eu falando. Por quê? Porque daí vai tendo mais clareza, porque às vezes na hora da palestra você vai às vezes se envolvendo e vai perdendo e vai esquecendo alguma coisa, que às vezes é importante, né? Exatamente. Coloca ali, escreve ou fala e coloca ali como se você estivesse sendo a outra pessoa, a outra parte ouvida. Tudo que você falou, aquilo ali é importante para você? Tem alguma coisa que você pode melhorar? Então, é nesse momento que você consegue também utilizar o tempo a seu favor. Porque, às vezes, eu já fiz negócio, esse tempo atrás eu fui fazer uma cirurgia e foi muito engraçado. Como eu trabalho com recolocação e voltado para empregabilidade, eu acho que assim, não existe momento certo para fazer network, não. E vou contar o que aconteceu comigo. Eu estava lá sendo, né, estava sendo já medicada, estava sendo ali anestesiada e tinha uma senhora do meu lado que também ela ia fazer algum procedimento. E aí, papo vai, papo vem, ela disse que ela era assistente social. Como a gente já estava no centro cirúrgico, eu não tinha nem papel, nem caneta, nem nada, e nem ela. Chamamos a enfermeira. Falei, anota o telefone dela, anota o meu, porque a gente vai sair daqui e eu preciso me conectar com ela. Então, assim, não existe momento para você fazer um network, sabe? Num elevador, às vezes, eu mesma entro no elevador, eu vejo às vezes que a pessoa está com um crachá ou ela está com um uniforme, eu falo, olha, eu me chamo tal, tá aqui meu cartão, se você precisar de alguma coisa. Tem que ser desenrolado, porque eu brinco que a sorte aparece para quem se movimenta e é necessário falar ali do seu negócio, falar de você para o mundo te conhecer. Muito bom. Vamos aproveitar agora para que você ensine o pessoal de casa a fazer aí uma ação para que ela possa destravar e fortalecer o network dela. Bom, para você saber se realmente você tem um network genuíno e de forma, na verdade, intencional, pega o seu telefone, cria ali, na verdade, uma lista de transmissão e faz uma simulação dizendo que você está precisando de uma ajuda, onde a pessoa ela vai ter que buscar ali e, sei lá, ir até o lugar que você está, porque você está com algum problema e você precisa de ajuda. Quantas pessoas será que vão te responder dentro de meia hora? Esse é o primeiro passo. Se você tiver ali pelo menos 3, 4 pessoas que realmente foram até lá ou ligaram para você para saber do que você precisa e etc e tal, se você mandou mensagem para 50, somente 5 te respondeu, as outras 45 você precisa ser mais intencional com elas. Porque são pessoas que provavelmente se você lembrou dela em colocar ela numa lista de transmissão para pedir uma ajuda, é porque ela é importante para você. Sim. Se ela não te respondeu, por que ela não te respondeu? Dentro de Exatamente. meia hora. Carla, vamos aproveitar então para a gente fechar. Diz pra gente qual que é o maior erro quando a pessoa tenta fazer um network. Maior erro, que eu acho que tem um pouco a ver sobre o que a gente está falando aqui agora. Né? É quando ela é interesseira. Interesse e intencional é uma forma totalmente diferente. Interesse é quando você já manda uma mensagem já pedindo um favor. Antes de você pedir um favor, você tem que oferecer um valor. Então, eu não estou falando questão financeira, não. Né? Eu acho que, agregar assim, em algo, agregar né, na vida em da algo. pessoa. Oi, tudo bem? Eu me chamo tal, eu faço tal coisa, eu posso colaborar, de repente, com o seu negócio, com a sua empresa, dessa maneira. Não você logo já falar, eu me chamo tal e eu estou precisando disso, você me ajuda? Não. Exatamente. A forma hoje como você se comunica, a forma como você usa ali, de repente, até mesmo a inteligência emocional, é o caminho para que você faça um network estratégico e intencional. Muito bom, Carla. Quero agradecer imensamente a contribuição aqui. Tenho certeza que todo mundo já vai estar inspirado em casa com as suas dicas. Muito obrigada mais uma vez pelo convite e fico sempre à disposição. Depois me seguem lá nas redes sociais, que eu sempre estou dando dicas lá bacanas de network. Muito bom, gente. Obrigada. Chegou a hora de revelarmos a nossa artista misteriosa de hoje.
E é com grande honra que recebemos Tânia Beta, artista visual e pesquisadora do universo feminino e da imaginação. Sua obra, que transita entre pintura, objeto e poesia, explora a natureza e a saúde mental, propondo diálogos filosóficos. Tânia nos apresentará sua série Rio Adentro, que aborda a fluidez da vida e suas conexões, fazendo ligação com o tema do programa de hoje. Bem-vinda, Tânia. Obrigada, Pri. É um prazer estar aqui. Vamos falar um pouquinho da sua obra e como a natureza, especialmente os rios, inspiram o seu trabalho. Que você tem uma série aí, né, que é o Rio Adentro. Isso. Eu vejo a natureza como uma grande inspiração, né, no meu trabalho e na minha vida. Eu não vejo a gente separado da natureza. Eu entendo que nós, seres humanos, também somos parte da natureza. Então, eu nos vejo como um todo. E os rios, eles são uma grande metáfora para mim. Dentro dos rios, eu vejo a linguagem do movimento, das transformações, né, ao longo do caminho dos rios, e eu tento traduzir na minha arte esses fluxos que também acontecem dentro de nós. Muito bom. De que forma objeto se torna portais de memória e afeto em suas obras? Para mim, os objetos, eles trazem ressignificação das histórias. Então, eu vejo nos objetos uma maneira de trazer memória, de trazer afetos do passado e ressignificar eles no nosso presente e também no nosso futuro. Tem uma frase que diz que as águas passadas são o futuro do rio. Então, isso fala do passado que também é futuro, né? E eu vejo os objetos bem nesse lugar, que o que a gente viveu, então a gente tem aqueles objetos de afeto, objetos que eram dos nossos avós, dos nossos pais, que trazem essas memórias e levam a gente ressignificar o que ainda vamos ser, né? O que ainda a gente vai se tornar tem a ver com essa memória que esses objetos trazem. Vamos falar um pouquinho dessa obra que você fez hoje, que ela é inspirada na sua série Rio Adentro ou Rio Dentro? Rio Dentro. Rio Dentro. Isso. Então, mas você fez exclusivamente para o nosso programa Inspiração, né? Sim. Então, isso conta mesmo. um pouquinho como que foi a produção, como que foi a sua inspiração para essa obra. O programa de hoje, falando de network, me inspirou a trazer um pouco das conexões. E os rios, eles são cheios de conexões, né? Esse nome Rio Dentro é para fazer uma analogia dos rios do planeta dentro da gente. Então, nós também temos muitos fluxos dentro da gente. E o network, ele é uma conexão, né? Uma conexão de pessoas que têm um objetivo em comum. Então, eu trouxe essa analogia dos afluentes, que nada mais são do que pequenos rios que vão desaguando num rio maior. Essas águas se misturam, ganham força para chegar no seu destino final. E eu tentei representar isso com essa obra. E fala pra gente, o que você usou para a produção dessa obra? Um dos materiais, além das tintas, né, que eu utilizo bastante, nessa pintura especificamente eu usei acrílica, mas um dos materiais que está bastante presente no meu trabalho é a lã, que vem dessa questão do afeto, né, de trazer essa ancestralidade. Lembra muito da minha avó, que costurava. Tem uma memória para você, legal. Exatamente. Então eu trouxe acrílica e lã para essa tela. Ali parece que você fez uma figura de uma mulher, parece ali no meio do rio, né? Isso. E as conexões como se estivesse fazendo essa relação mesmo, né? Exatamente. São 3 mulheres, né? Então eu peguei essa imagem de um rio desaguando em outro, né? Um afluente. E conectei 3 mulheres. As figuras femininas estão muito presentes também na minha obra, no meu trabalho. Eu trabalho bastante a questão do feminino dentro da sociedade, dos desafios do ser mulher dentro da sociedade. Então, sempre eu vou trazer uma figura feminina para dentro da minha pintura. E aí eu conectei através da lã, que também tem toda uma simbologia do feminino, das mulheres que tricotavam, né? Hoje é uma coisa que está se perdendo bastante, esse trabalho manual, né? Agora até que eu estou vendo o movimento retomando, assim. E aí eu usei a lã para conectar essas mulheres e os afluentes dos rios, trazendo essa força, essa potência das conexões. Ficou muito bonito mesmo. Você Obrigada. explicando, a gente vai trazendo um pouquinho mais de clareza mesmo na construção dessa obra, né? E você fala muito de saúde mental, né? Sim. Então, como que é para você fazer essa conexão da arte com a saúde mental? A arte, para mim, ela é totalmente um lugar de cura,
né? Eu passei por um processo de depressão muito longo e a arte ela vem para ressignificar todos esses sentimentos, né? No caso da depressão, uma falta de sentimento, mas para mim, cada tela é uma maneira de extravasar, de expressar esses sentimentos, ressignificando eles. Trazendo talvez uma dor, transformando em beleza, ou trazendo uma alegria e extravasando isso na tela. Então, isso para mim é saúde mental, né? Você colocar o barulho da sua mente para fora, externar na pintura, nos movimentos, nos gestos. E a arte para você foi crucial dentro desse processo. Sim, totalmente. Foi muito importante. Como que você explora, né, a fluidez da vida e a dureza da realidade em sua série? Eu brinco bastante com os materiais, então eu gosto muito de usar as tintas bem fluidas para trazer essa leveza da vida, a lã que tem essa questão afetiva, emocional para mim, e a dureza vem nos traços mais marcados. Eu uso bastante também concreto, eu faço muitos objetos de cimento, então essa aspereza do cimento, então é mais esse lugar de experimentar os materiais para... Daí você vai fazendo uma jogada para ir dando essa fluidez entre várias relações, né? Exatamente. Que mensagem você gostaria de deixar para o público de casa? Que pode ser artista, pode não ser artista, pode ser alguém que está se inspirando nessa nessa leitura que você tem feito através da sua arte. Eu acredito que a arte ela é para todo mundo. Então, o meu desejo maior quando alguém para apreciar meu quadro, é que a pessoa se permita sentir o que o corpo dela quiser sentir. Então, eu percebo que tem ainda, assim, uma questão das pessoas ficarem, não sei, principalmente em exposições, né? Não sei se eu entro, se eu não entro, se eu tô com a roupa certa, eu não entendo nada de arte. Para mim, quando eu faço uma exposição, quando eu mostro um quadro para alguém, o que eu quero é que a pessoa ela se permita se olhar para aquilo ali e sentir o que o corpo dela quiser sentir, o que bater para ela. Não tem certo e errado na arte. E que talvez aquela pintura possa trazer alguma conexão com ela própria. Então, quando o outro está olhando, já não é mais sobre mim. Exatamente. É sobre o que o outro vai sentir. Porque ele está olhando com os filtros dele, né? Exatamente. Então, ele vai trazer o sentido que traz para ele naquele momento, né? Exatamente. Isso é muito bonito. É o que mais me inspira, assim, e no trabalho. E você já teve esse relato de exposição sua, ter outras abordagens, outras visões? Sim, bastante. Hoje mesmo aqui no programa eu tive essa experiência com o presidente, o Paulo do BNDI, que ele falou, nossa, parece que você desenhou um útero. Sim. Aí eu falei, olha só, não é um útero. Mas ele falou, parece águas, mas essa água parece um útero. Eu falei, é formato de um rio. Então ele veio já trazendo esse olhar dele, né? Que é uma coisa dele, que tem a ver com o meu trabalho, que fala muito do feminino, mas ele enxergou ali um útero. E é muito interessante isso. Obrigada, viu, Tânia, pela sua entrega aqui hoje, em fazer uma obra que está totalmente conectada com o nosso tema. Eu que agradeço, foi um prazer. Chegamos ao fim de mais uma jornada inspiradora, onde desvendamos o verdadeiro poder do network. Essa força invisível que conecta talentos, impulsiona carreiras e transforma realidades. Que as histórias compartilhadas e as dicas práticas ecoem em vocês, motivando a cultivar conexões genuínas, a abrir portas para novas oportunidades e a perceber que, ao entender e estender as suas mãos, criamos uma rede poderosa que nos fortalece e nos leva ainda mais longe. Lembre-se, o network não é apenas sobre o que você sabe, mas sobre quem você conhece e principalmente sobre quem você se torna ao construir essa ponte. Espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje e eu te espero na próxima semana.